Agora a gente está nos assuntos que eu gosto mais e que eu ainda tenho dúvida em relação a isso também. Por isso que acho que independente se você está numa caminhada de conversão, se você já se converteu, esse vídeo pode ser bem interessante para você. Então pega o seu bloco, a sua caneta, que agora vai começar a ficar interessante também. Se Deus existe, né? E ele existe já nessa pergunta em que eu estou fazendo, por que que ele, sendo onipresente, ele não se faz presente aqui agora? Eu vejo que na vida de muitos santos ele aparece, mas na vida de uma pessoa que está se perdendo, vamos supor assim, está no caminho contrário ao que ele pede, ao que a igreja recomenda que façamos para chegar ao céu, por que que Deus, sendo onipresente, onipotente, misericordioso, bondoso, todas as características que fazem parte dessa natureza de Deus, não se fazem presente agora aqui e me chama? Bom, se é isso, se eu tô indo pro caminho contrário, por que que ele não simplesmente aparece e me chama pro caminho certo, né? Ok. Eu não sou doutor em Deus, porque a gente às vezes fala de Deus, mas como Deus é livre, ele Sim. pode agir da forma como ele quiser, né? E aí eu não posso querer determinar uma ação e depois Deus agir de forma diferente. Perfeito. Ele é a liberdade, então deixa ele agir da forma como ele quiser. Eu vou recordar a você que existe uma parábola que Jesus contou sobre isso, que é a do Lázaro pobre e do rico. Ambos morrem e vão para lugares diferentes. E o rico vai para um lugar de sofrimento. E ele vê Lázaro, o pobre, ao lado de Abraão. E aí o rico fala: Pai Abraão, manda Lázaro botar saliva no dedo e me aliviar, né? Aqui, porque eu sofro com o calor aqui. Tá quase Rio de Janeiro. Inclusive, pausa para brincadeira entre o grupo de exorcistas que chegou janeiro e pouco tinha atendimento e a gente ficou brincando dizendo que ou o demônio estava de férias ou o calor no Rio de Janeiro estava maior do que o inferno. Não, mas por fim o rico pede a Abraão para mandar Lázaro para os irmãos ouvirem, né? E não irem para o mesmo lugar que ele. E aí Abraão fala uma coisa interessante. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Aí o rico fala: mas se viesse alguém dos mortos, eles acreditariam. Aí Abraão desmente: nem se eles virem, se não acreditam em Moisés e os profetas, nem mesmo se visse alguém ressuscitar dos mortos, eles vão acreditar. E essa parábola é profética, porque Jesus ressuscitou dos mortos, mas nem todos acreditam. Então, assim, não posso responder o porquê que Deus age de formas diferentes com cada pessoa. Sim. Também não posso determinar qual é a ação de Deus na vida de cada um. Mas eu posso entender que Deus já colocou tanto impresso em nosso coração, em nossa vida, quanto na criação, ou quanto nas palavras sagradas, o caminho para chegar à salvação. Então, mesmo no nosso coração, tem esse sentido. Em filosofia, tem um sentido, uma palavra chamada sindéresis. Já conhece esse conceito? Não. Sindéresis. Sindéresis é uma ação que já está dentro de nós. Ninguém ensinou. Já está dentro de nós. Por exemplo, todo mundo, todas as pessoas no mundo, mesmo povos que nunca conheceu
a civilização ocidental, a cultura religiosa, católica, tal. Existem povos que não chegaram a conhecer essas realidades. Todas as pessoas no mundo têm dentro de si que matar é errado. Concorda comigo? Sim. Tem gente que não, né? Não, tem gente que mata, mas o fato de matar não quer dizer que a pessoa pense que aquilo está certo, Ah, é verdade. né? Todo mundo, mas e uma criança meio psicopata? Mas o fato dela silenciar e não contar para todo mundo é marca de que ela sabe que está errado. Verdade. Os canibais, as tribos canibais não matam entre si. Não pode comer uma pessoa que seja da mesma tribo. Só pode comer pessoas de outras tribos. Porque todo mundo tem dentro de si que matar é errado. Ou seja, existe uma lei natural que está impressa dentro de nós, com vários conceitos, Podem não... A igreja não falar mais sobre a masturbação. Mas um jovenzinho, um adolescentezinho que aprendeu a se masturbar, ele fala isso pra todo mundo? Não Ele fala, tem né? vergonha? Se tranca no quarto, não faz na frente de todo mundo, né? Porque no fundo, não é a civilização católica que a igreja imprimiu, não. No fundo, ele entende que tem alguma coisa estranha e errada aí. Muito bom esse exemplo do jovenzinho e principalmente do canibalismo. Eu nunca achei que eu fosse achar tão interessante conhecer sobre esse assunto na ótica do canibalismo, mas ainda emendando nessa pergunta, né? Eu acho curioso, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso antes. Eu faço essa pergunta, mas eu sou uma dessas pessoas, né? Que parece que sempre esteve diante de mim diversos fatos, milagres eucarísticos, milagres. A vida de Padre Pio é um negócio que depois que eu comecei a me converter, eu falei, cara, como é que pode? Esse cara existiu e eu não sabia. Eu acho que é muito até ocultado isso. Eu acho que nunca vai ser o suficiente. Não sei. Você acabou de falar, por exemplo, Cristo veio, ressuscitou, estava ressuscitando gente morta, vivo, e as pessoas não... fazia a pessoa morta viver, né? E as pessoas ainda assim não acreditavam nisso. Fátima, né? Um milagre de Fátima, se eu não me engano, padre. 70 mil pessoas, você pode me confirmar, 70 mil testemunhos oculares estiveram diante de Fátima e teve pessoas que ainda assim viram o sol dançar, viram tudo aquilo acontecendo e não se converteram. Parece que tem gente que realmente não... Mas o número não é comigo, eu sou de humanas. Tá. Mas eu chutaria 130 mil pessoas no 13 de outubro, né, de 1917. Né? 130 mil pessoas estiveram presentes no Milagre do Sol. O Papa, na época, se não me engano, Pio XII, viu o Milagre do Sol em Roma. Coisa linda. Você não acha que se também Deus aparece de fato e comprova de forma que não restem mais dúvidas, as pessoas meio que seriam obrigadas a ir para a igreja? A questão é obrigado, né? Deus quer a ação livre do homem. A sua colocação agora corresponde à tentação que o demônio faz a Cristo, né? O demônio coloca o Cristo em cima do templo de Jerusalém e diz: se lança daqui. Se lança daqui. Isso, a tentação do demônio na vida do Cristo é o início do seu ministério público. É antes dele começar. Ele é batizado e vai para o deserto, passar 40 dias no deserto, né? E assim o demônio faz essa tentação. Se lança daqui, porque está escrito que os anjos vão proteger o seu caminho. Tá isso no Salmo 90 ou 91, né? Tá exatamente assim. Os anjos vão te proteger no seu caminho. Então, o demônio conhece a palavra de Deus. Isso pouparia tanta coisa em Jesus. Tanta coisa. Imagina você estar na frente do templo de Jerusalém,
um homem se joga e os anjos seguram, você não vai acreditar nesse homem? Você vai acreditar em tudo que ele falar. Olha o quanto que pouparia de sermão de Jesus, de andança de Jesus. Olha o quanto que resumiria os 3 anos de ministério de Jesus, ministério público. É a tentação da religião fantástica. A religião fantástica, da religião que cura, que faz milagres e que todo mundo vê, que todo mundo, nossa, sai impressionado com aquilo. Quando a religião que o Cristo quer colocar é a religião que vai ao encontro do outro, que se preocupa com o outro, né? Que transmite vida, né? E Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. É Ele, o autor divino, né? Que, como dizem a língua humana, escreve por linhas tortas. Eu acho que escreve certo e com linhas certas, e o torto é a nossa vida. É legal. Porque ele não ia o objetivo dele não era se fazer grande, mostrar que ele era Deus e Todo-Poderoso. O objetivo dele era levar as pessoas para o céu e não ficar se engrandecendo, né? É nessa linha? É nessa linha, mas nessa linha também não responde a sua pergunta? É. Por que Deus não se manifesta assim na vida de todo mundo? Responde. É mais ou menos uma... É isso que eu tinha na minha cabeça, né? Que fez eu responder essa pergunta, mas eu gosto de saber as diferentes visões dos padres. Por isso que uma coisa que eu me amarro em fazer é perguntar para as pessoas a história de conversão delas, como é que elas foram acreditar em Deus. Compartilho um pouco daquilo que você falou, de saber o que as pessoas vivem, de viver, de estar no corpo delas para saber como é que foi a experiência dessa pessoa com Deus, o que essa pessoa sentiu, né? Uma coisa agora que a gente vai passar para uma outra linha, você respondeu muito bem.